Olá, olá, amigo ouvinte, ligadinho na Rádio Itatiaia FM, pela nossa frequência 87,9 FM e também agora pela nossa rede social. Pelas redes sociais, a galera sempre acompanha a gente pelo Facebook, daqui a pouquinho também pelo YouTube. Então a você que nos acompanha pela rádio, você amiga dona de casa, amigo trabalhador, faça esse convite para acessar lá nosso Facebook e poder conferir em áudio e vídeo o nosso bate-papo de agora, o nosso podcast especial mês de aniversário de Itatiaia, 36 anos de emancipação a nossa cidade, está comemorando, né? Comemorou no dia 1º e como de costume, a gente traz convidados que tiveram relevância na história da nossa cidade. No ano passado, antes de nos deixar, nós tivemos a oportunidade de conversar com o ex-prefeito de Itatiaia, Luiz Carlos IP. Ao final do ano, ele subiu para a casa do pai, como diz os religiosos, ele veio a falecer, mas nós tivemos esse registro histórico. E hoje nós estamos aqui, muito bem de saúde, o ex-prefeito Irineu Nogueira. Boa noite, Irineu, seja bem-vindo à Rádio Itatiaia FM, seja bem-vindo ao nosso podcast. Na verdade, o senhor já esteve aqui nas entrevistas dos candidatos no ano passado. Então, o senhor já é de casa, mas agora, mais uma vez, uma boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite, Lucas, Rafael, os ouvintes da FM Itatiaia. É uma honra muito grande voltar aqui de novo para falar de Itatiaia, né? 36 anos e é muito bacana. Eu que cheguei aqui em 1981, né, Lucas? Itatiaia pertencia a Resende. Eu acompanhei todo esse processo de emancipação. Itatiaia pertencia a Resende, Itatiaia ficava um pouco esquecida, aí emancipou para que pudesse melhorar a condição dos moradores, dos comerciantes, das pessoas de Itatiaia. Pode ter certeza que a emancipação fez bem para Itatiaia, né? Porque hoje Itatiaia pode andar com as suas próprias pernas. A partir do momento que nós assumimos aqui em 2022, nós destravamos uma situação que hoje trouxe mais credibilidade para Itatiaia. Então isso é muito importante, pode ter certeza que Itatiaia vai muito longe. E você viu o peso, né? Agora o senhor faz parte da nossa história. Querendo ou não querendo, o senhor esteve à frente da gestão pública, né? À frente da prefeitura, como chefe do Poder Executivo, depois de várias eleições, de um período histórico que Itatiaia passou único. Assim como o Brasil, Itatiaia também tivemos pandemia, tivemos questões de interinidade, tivemos eleições canceladas, tivemos interino 1, interino 2, interino 3, eleição 1, eleição 2. Quantas eleições? Eu já perdi a conta. 4 eleições. Ou seja, é realmente uma história que muitas das coisas, às vezes, essa parte da eleição é meio chata, porque foram vários interinos, acho que deixou a nossa prefeitura meio bagunçada, né? Eu acredito que o senhor, inclusive, entrou com a carroça andando, como diz o pessoal, porque o senhor entrou sem tempo de transição. Sim. O senhor esteve durante 2 anos e quantos meses? 2 anos e 9 meses. 2 anos e 9 meses à frente da gestão. E conta pra gente agora, o tempo tá correndo diferente, deu pra descansar desses anos à frente da prefeitura? É engraçado, né? Porque, para quem não me conhece, todo mundo já sabe que eu sou natural de Senhora dos Remédios, Minas Gerais. Eu sou da roça mesmo, do interior. Fui para Barbacena, trabalhei num restaurante 1 ano, fiz um curso no Senac, de garçom na época, né? E 5 de maio de 81, fui convidado a trabalhar aqui em Penedo, num hotel aqui em Penedo, que é o Lacave. Fiquei 4 anos nesse hotel, abri minha primeira empresa, que agora fez 40 anos, que é o Rei das Frutas, não é? Então eu sempre fui do privado, administrar privado é muito mais confortável pra gente, porque você manda, você não pede, faz, acontece, compra, paga. Total controle. Aí saí da vida privada, lancei meu nome para candidato a prefeito de Itatiaia e foi essa confusão que você disse. Foram 3 eleições para ganhar uma, né, com aquela dificuldade toda, sem experiência, mas a gente foi persistente, ganhamos as eleições. Aí teve aquele problema, porque a gente já ganhou a eleição, assumi abril de 2022, eu tive 10 dias de transição, depois de 3 interinos, um prefeito, 3 interinos, a casa ficou muito bagunçada, não é? Para quem nunca foi prefeito, para quem não tinha experiência política, né, de como lidar com a Câmara, lidar com
os empresários que prestam serviço para a prefeitura. Enfim, eu tive muita dificuldade porque eu entendia muito do privado. A vida pública, ela é extremamente diferente. Mas a gente vai aprendendo trabalhando, entendeu? E aos poucos, a gente foi botando o carro no trilho, porque tinha muita coisa pós-pandemia. Nós que inauguramos as 3 creches na época, né? 4 creches, se eu não me engano, 3 colégios em tempo integral. Isso onerou mais gente para trabalhar, mais despesa, mas é uma coisa que beneficia muito os pais, né? Que o filho pode entrar às 7 da manhã, sair às 7 da noite, almoçar, jantar, tomar banho, né? Enfim, depois que eu saí da prefeitura, é que eu vi que eu fiz muita coisa. Quando você está lá dentro, você não vê bem. Quando você sai, o abrigo novo que a gente deixou em andamento, que deve estar inaugurando aí por esses dias aí, o abrigo antigo não tinha condição. Que era alugado? Exatamente. Ainda agora, né? Não terminou a obra. Agora, ainda mas lá está praticamente pronto e hoje é uma coisa bacana, com dignidade para as crianças que vão utilizar aquele serviço lá, né, de abrigo, isso é muito importante. O CEL, que era odontologia, dentista e tal, como era e como é hoje. Eu falava, saiu do inferno para o céu, porque não tinha condição do jeito que era. E nós colocamos tudo, profissionais de alta qualidade. Parabéns a todos os profissionais que trabalham lá, que isso trouxe muita coisa boa para os munícipes que não têm como pagar e tem atendimento muito bom, feito como deve ser feito, atendendo bem os munícipes de Itatiaia. Tem a Vila Flórida, que nós asfaltamos em tempo recorde, né? Mal entrei em 6 meses, o sonho dos moradores lá, asfaltamos. Ah, mas foi bom, não tem barro, não tem poeira. Conquista Parte Alta, que estava na terra, na poeira, esgoto a céu aberto. Fomos lá e asfaltamos todas as ruas da Conquista Parte Alta. É um conforto para os moradores lá, não é isso? Então a política é assim, é para você prestar serviço, fazer o bem sem olhar a quem. Eu fui um governo transparente, trabalhando para quem é oposição, situação. Eu queria ser bom para todos. Isso talvez lá na frente não tenha resultado na urna, mas eu tenho minha consciência tranquila que eu trabalhei para todos os munícipes de Itatiaia. O nosso hospital, quando a gente assumiu, era muito complicado. É roupa secando no varal dentro do hospital, muitos quartos, tudo arrebentado. A gente foi lá, foi o Luizão, secretário, fez uma obra maravilhosa. Se eu não me engano, foram 10 quartos novos que foi feito, né? Tiramos a administração de dentro do hospital, colocamos fora do hospital, para que criasse mais lei dentro do hospital, a maternidade, as crianças estão nascendo em Itatiaia, uma pediatria nota 10, né? Parabéns a todos que trabalham lá também, sempre prestando um serviço ótimo, espero que continue assim, porque quem é beneficiado são os munícipes, né? A situação da luz do hospital, que o Luizão, né, pediu para colocar um transformador que tem a capacidade de segurar toda a energia do hospital, que antes não tinha, era tudo meio gambiarrado, né? A gente foi lá e fez tudo certo. Então, é a sala de tomografia que nós fizemos, só faltava colocar as máquinas da tomografia, que a gente já tem processo de licitação, mas nós perdemos a eleição, não foi nós que vamos instalar. Mas espero que os novos gestores façam isso mais rápido, que isso vai beneficiar muito as pessoas e vai cair o custo, não é isso? Lá em Penedo, nós inauguramos a creche, que ficou parada há muito tempo. Fomos a Brasília, conseguimos perdão da Dilda na época, licitamos de novo, terminamos hoje uma creche bacana, onde as crianças vão ser muito bem atendidas. Isso para mim é um prazer muito grande, saber que eu estava lá dentro e pude fazer uma coisa boa para as crianças ali de Penedo, né? Uma creche padrão que possa atender todas as crianças ali de Penedo. Então é muita coisa boa que a gente fez. É o Vale do Ermitão, que tinha problema crônico de água vazando. A gente foi lá, rasgou aquilo tudo, fizemos, né? Melhoramos ali a Praça Finlândia, uma pracinha lá no Jambeiro 2. Enfim, o tempo foi muito curto, Lucas, para fazer tanta coisa. Mas hoje eu olho de fora, a gente fez muita coisa. A nossa obra trabalhou demais. São muitos reparos aqui no Jardim Itatiaia. É água entupida, é rasgar, colocar manilha nova. Estive em Brasília, consegui com o ministro da cidade quase 20 milhões para arrumar adutora e 7 quilômetros de rede de água. Né? Estamos aguardando aí o novo prefeito executar essa obra que vai ser de grande valia para quem mora ali no Campo Alegre, Conquista Parte Alta, Baixa, para sobrar água. Não é faltar água, é sobrar água e não cobrar nada de ninguém. Não é? Água de qualidade e de graça. Então, é muita coisa boa que nós fizemos, reforma de colégio. Não é? Enfim, o centro de imunização. Quem falou não sou eu, quem falou foi uma servidora, Andréia, que não acreditava que nós pudéssemos fazer
um centro de imunização daquela forma, com dignidade, com as geladeiras, câmeras frias, tudo nova, para manter a vacina com qualidade, né? Para ficar lá tranquilo e que todos possam ter um atendimento de qualidade com a vacina de qualidade. Antes era uma salinha no posto. Exatamente, não tinha nem banheiro direito para as pessoas, né? É o centro de zoonose que nós levamos lá por onde hoje acho que não está nem funcionando, bem-estar animal, né? Eu não sei se está funcionando hoje, mas fomos nós que levamos para lá. A gente tentou de todas as formas atender os munícipes, os animais. Inauguramos o teatro que estava fechado, mato dentro do teatro. O teatro ficou uma beleza, inauguramos também. Foi obra nossa. A Casa de Cultura também, na época lá o secretário fez área para costureira, para as crianças fazer balé, aquela coisa toda. Então a gente está sempre preocupado em fazer o melhor para todos, de A a Z. Essa é a nossa missão, mas é muita coisa que tem que ser feita em pouco tempo. O Centro Integrado de Fisioterapia, que era pequeno, né? Faltava, assim, não tinha vaga. Depois, enquanto eu estava lá, estava sobrando vaga, porque é um espaço grande, bem montado, bem arrumado. A pessoa vai lá e com certeza ela vai ser bem atendida e vai ficar satisfeita, né, Lucas? Hoje nós temos um espaço ali próximo ao dispensário, né? Aquilo é o centro integrado, que é o que você está se referindo. Inclusive, eu faço ali, inclusive um abraço para minha psicóloga, eu faço ali acompanhamento. Sim. E o lugar é muito legal. Mandar um abraço para você que está nos acompanhando. Lembrando que você pode curtir, compartilhar. O Flávio, obrigado, Flávio. Márcio, boa noite. O Poti, o Geninho, o Márcio William, a Nanda, Jacira, pessoal aí acompanhando a gente. Uma ótima noite para todos que nos seguem, como a gente está nesse mês especial de aniversário de Itatiaia, 36 anos, e estamos tendo a oportunidade de conversar com o ex-prefeito Irineu Nogueira. O senhor falou várias coisas e pontuou, eu fiquei com algumas dúvidas, mas primeiro eu quero, antes de perguntar ainda sobre todas essas atividades, todas essas ações concretas, Irineu, ao longo desse tempo de descanso, quando você olha para trás, quando você vê aquilo que está acontecendo com a gente, aquilo que aconteceu com você, o trabalho, você já meio que esfriou, já deu para descansar um pouco. Você consegue ter uma análise? Poxa, Lucas, isso foi bom, isso eu poderia ter feito melhor. Qual que é a sua análise olhando para, ainda fazendo uma análise dessa gestão passada? O que você pontua enquanto autoavaliação? Lucas, se você olhar assim, realmente, infelizmente, o tempo não me ajudou. Foi muito pouco tempo. Você vai fazer uma licitação de um projeto grande, ele leva um ano e 2 meses. Aí já chega a eleição, você não pode fazer, né? A nossa equipe toda fez lá um plano de cargos e carreira. É um dos melhores que do estado do Rio de Janeiro, plano de cargos e carreira para os nossos servidores, né? Foi para a Câmara, mas o MP barrou por causa do período eleitoral. Se esse plano de cargos e carreira for votado pela Câmara, quem vai ficar bem são os servidores. Quero até mandar um abraço para todos os servidores de Itatiaia. Agradeço muito, porque trabalharam muito, nos ajudaram muito. Pessoal da Guarda Municipal aí também. Um abraço a todos. Enfim, todos os setores da Prefeitura de Itatiaia, eu não posso reclamar. Todos entenderam, trabalharam. E a questão de em quem vai ficar é outra história. Mas eles entenderam. Hoje eu vejo, porque eu sou muito procurado. As pessoas me ligam, querem falar comigo, o que está acontecendo, se eu posso fazer alguma coisa. Não, eu não posso. Por enquanto, alguma coisa eu não posso fazer, porque eu não estou lá dentro. Mas algumas opiniões a gente pode dar, né? Porque Itatiaia é muito jovem. Itatiaia vai fazer 36 anos, não é isso? Aí você comparar, porque Resende tem 220 e tantos anos. É uma menina, uma senhora idosa. Então, uma senhora idosa, se ela não aprendeu, pode sumir, né? E aqui é uma moça. Nasceu tem pouco tempo. Na realidade, são poucos prefeitos que passaram por aqui. E de início, não tem como você... Né? Mas uma coisa muito importante que eu fiz, foi a duras penas eu consegui fazer, é dar um incentivo fiscal para as indústrias. Isso aí, Lucas, deu muito trabalho para mim, porque a Câmara tem que aprovar, e você sabe disso. Então esse foi um ponto positivo relevante. Mas esse é um ponto importantíssimo. Teve uma empresa aqui, quando eu fui até o proprietário, falei para ele que agora você vai ter desconto aí, você não vai pagar IPTU e vai contrapartida de 10%. O homem quase chorou, pô. Ele falou, nunca vi isso. Marcar uma reunião com o prefeito e você trazer uma boa notícia para mim. Então aquilo para mim foi um ponto muito positivo. Eu fiquei assim muito feliz, muito satisfeito, saber que eu estou aqui não só para trabalhar para os munícipes, mas trabalhar para os empresários, porque eles possam empregar mais gente. E essa contrapartida, no caso a Ibrame,
ela teria que pagar 150 mil por ano de contrapartida. Ele pegou o Anelisa Greco e reformou ele tudo que tinha direito. Pintou janela, pintou porta, pintou grade, enfim. Foi arrumando tudo lá. Ele gastou até um pouco mais de tão feliz que ele ficou. Que ele estaria gastando um dinheiro que é muito menos que ele pagaria e fazendo um bem para os alunos e as crianças que frequentam as escolas de Itatiaia. Agora, eu gostaria, por exemplo, de ter asfaltado ali o Marechal Jardim, mas não deu tempo. A gente estava fazendo um serviço de canalização, de água, de esgoto, aquela coisa toda, né? Mas conseguimos iluminar lá o campo, né? Nós cobrimos a quadra da Vila Flórida, cobrimos a quadra da Vila Pinheiro. Realmente, se a gente tivesse ganhado as eleições, com certeza a gente tinha muitos projetos, né? O projeto dos logradouros, por exemplo, é nós que fizemos esse papel. Criamos a comissão onde as ruas foram medidas para dar número de CEP às ruas. Ah, essa história é boa. Conta Mas pra gente esse quem negócio do fez CEP. fomos nós. O Flávio, do Patrimônio, aquela turma toda lá, o pessoal das comissões que trabalharam todo dia lá para poder medir as ruas, dar nome e CEP às ruas. Isso foi iniciativa nossa. E é lógico que o prefeito que tá hoje na gestão, logicamente vai continuar, vai realmente colocar CEP. Isso é muito importante. O gestor, não importa quem entrou, quem saiu, o importante é Itatiaia estar bem, continuar fazendo as coisas boas. Então, ponto para nós e ponto para quem continuar fazendo o que é bom, que é o caso da Casa de Abril, né? Que ficou muito bonita, é um projeto nosso, mas não deu tempo de fazer a nossa gestão. Hoje deve estar quase pronto já, ficou muito bonito. Quem vai ser beneficiado? As crianças de Itatiaia, não é? Então, e quando você está fora, você vê melhor. Realmente, tem pontos que até é difícil de falar, né? Porque a gente quer que todos dão certo, né? Mas tem pontos ali que não tinha como eu querer fazer que não ia dar tempo. A questão Entendeu? do tomógrafo, por exemplo, que é um anseio, eu lembro de ter ouvido isso dentro da gestão Irineu falando sobre a questão do hospital, como o secretário, o Luizão, ele frequentava a rádio, sempre estava vindo aqui divulgar sobre as ações. Eu lembro de ter falado sobre essa questão. Em relação ao hospital, parece que foi anunciado agora a compra de um tomógrafo, mas isso já tinha sido discutido na sua gestão. Como que foi essa história? Não, a gente pegou a administração do hospital, a gente colocou fora do hospital, né? E aonde foi criado mais leitos e a sala da tomografia, que a gente deixou lá prontinho. Já estavam licitando já essas máquinas de tomografia, porque é um sofrimento para os pacientes de Itatiaia, que tem que ir para Cruzeiro, tem que ir para Volta Redonda, sendo que pode fazer aqui e te dar um diagnóstico em 40 minutos, né? Ou 2 horas, mas a pessoa sofre menos, né? Então isso é uma coisa que nós lutamos muito para fazer, por isso que nós melhoramos a condição de luz lá do hospital, transformador gigante, para poder melhorar a qualidade de vida dos nossos munícipes de Itatiaia, porque eu trabalhei muito na área da saúde. A policlínica, por exemplo, quem viu a policlínica antes de ver agora, parece até uma pessoa particular, né? A situação dos óculos, que a pessoa vai lá, faz o exame e ganha o óculos. Isso não tem valor, isso não tem preço, porque tem pessoa que não tem o dinheiro para comprar. E nós fizemos isso para ajudar os munícipes de Itatiaia, que são muito carentes, entendeu? Isso eu pude ver de perto, porque eu andei muito em Itatiaia, conversei com muita gente. E se quem está na administração lá, no executivo, tem que trabalhar mesmo, tem que olhar para os pobres, os humildes, as pessoas que precisam. Eu já tenho esse dom, Lucas, isso eu puxei da minha mãe. Eu sempre faço um trabalho social em Penedo há mais de 30 anos. E toda hora tem gente me procurando lá para alguma coisa. Ninguém sai de mão vazia, ninguém sai assim. Às vezes a pessoa não quer nada, ele quer ser ouvido. Entendeu? Você conversa com ele 10 minutos, 15 minutos, ele já sabe, destrava ele. Não é? Porque às vezes ele está muito preocupado, você conversa, faz uma ligação para alguma situação, resolve o problema dele e ele sai de lá feliz, tranquilo, sabendo que ele tem chance, né, de resolver o problema dele. E eu, como empregador, há 40 anos, você vai ter 40 anos de rádio, né? Eu tenho 40 anos vendendo truta, não é brincadeira não. E sempre falando a mesma coisa, mantendo o padrão, conversando com os clientes e vendo qual é o problema de cada funcionário. Porque se você é empregador, você tem mais sensibilidade. A pessoa que assume um executivo, ele sempre foi político, ele nunca fechou uma carteira de ninguém. Ele vai ter dificuldade. Porque eu sei o que ele quer, o que ele precisa. Porque você tem que ouvir. Às vezes a situação dele é fácil de resolver, mas só quem é da área empresarial, que lida com do privado, né? Você tem mais facilidade para lidar com essas pessoas. Esse olhar, né? Por isso que o meu gabinete era aberto ao público.
Todo mundo que me procurou na prefeitura teve o prazer de conhecer o gabinete do prefeito, que eu tenho certeza que muitos não quer que conheça, não. Tem que ficar lá embaixo esperando e marcar para o mês que vem. Era na hora, ficar até 10 horas da noite atendendo os municípios de Itatiaia. A gente poderia não resolver na hora, mas a gente fazia tudo para resolver. É cirurgia urológica, que a gente mandava para o Hospital Moacir do Carmo no Rio lá, e era feita a cirurgia. Aqueles leites especiais que não tem, né? A gente fazia troca com outros municípios, o remédio que a gente tem, eles não têm. Enfim, esse é o papel do executivo, de quem está lá sentado lá. Então não adianta, você tem que olhar para a pessoa e ver que você foi eleito para poder trabalhar para essas pessoas, atender a demanda deles. Então é obrigação de quem está sentado lá. O Vinícius deu até uma lembrança aqui, falou que o senhor esqueceu de falar da reforma das quadras e também teve, eu acho que algumas quadras cobertas como um ponto positivo. Eu acho isso muito legal, principalmente para a questão do esporte, mas eu tenho um apego para a questão do direito da criança e do adolescente. A construção da casa-abrigo, se fosse pontuar como os destaques, eu acho que foi assim, uma coisa muito importante, porque a gente já viveu assim, desde sempre com dificuldade, porque a casa era alocada, saía de um lugar e ia para outro, com problemas de acessibilidade, com problemas de a casa não era adequada para atender a quantidade de crianças. Então eu acho que a construção da casa-abrigo, que já está finalizada, o senhor praticamente deixou ela pronta. Eu acho que é um grande destaque, né? Não, a casa-abrigo, eu andei indo na casa antiga abrigo ali, a gente ficava até preocupado, porque os profissionais querem trabalhar, querem fazer tudo certo, mas a casa não oferece como eles poderiam fazer uma coisa melhor, né? Então essa casa veio na hora certa, as pessoas vão ser atendidas com muita dignidade, isso que é o mais importante. E o Vinícius tem razão, a secretária de esporte na época, a Sônia, ela fez um belíssimo trabalho na área de esporte em toda Itatiaia, trabalhou muito bem, fez, assim, movimentou jovens, idosos, corrida, de todas as modalidades de esporte. Parabéns pelo trabalho dela, né? Assim, eu tive bons secretários, entendeu? Uns poderiam ter ido mais, não foi, mas faz parte, que a pessoa também. Infelizmente, eu nunca fui prefeito e peguei muita gente que nunca foi trabalhando na vida pública, né? Isso me prejudicou um pouco. Eu tinha que ter pego pessoas mais técnicas, porque aí, logicamente, ele renderia mais e fazia crescer mais o meu governo. Então, eu tive realmente muita dificuldade. Mas aí, Lucas, a gente deixou já na LOA 19 PNRs, as casas do Exército. Essas 19 casas, nós deixamos um valor de 7 milhões para comprar do Exército e transformar essas 19 casas em secretarias, etc. Só aí economiza mais de R$1 milhão em aluguel por ano. Então isso aí a gente ia fazer, mas deixamos na LOA lá, porque o próximo prefeito possa fazer e diminui essa quantidade de aluguel, né? E outra coisa foi a dívida da Xerox. Em 2 anos e 9 meses eu paguei quase 23 milhões de dívida da Xerox. Ninguém sabe disso. E a última parcela foi em dezembro. Então esse novo governo já entrou com 790 mil a mais no caixa, que nós não tínhamos. A gente estava pagando. Eu não fiz nenhum empréstimo na prefeitura, não peguei dinheiro do Estado, não é? Foi tudo assim, com recurso próprio. Tive muita dificuldade com a Câmara, até por falta de eu ter um pouco mais de experiência para lidar com a Câmara. Isso aí eu reconheço que faltou um pouco mais de experiência da minha parte. Poderia ter tido mais sucesso se eu tivesse um pouco mais de experiência, né? E os que me cercavam talvez não, é o que eu te falei, entrou igual a mim. Nunca foi político, nunca foi funcionário público, aí deu essas dificuldades tudo, mas mesmo assim assumimos uma prefeitura pós-pandemia. Olha a complicação que é, né? Não tinha merenda, não tinha nada, tivemos que ressurgir da cinza e transformar no que nós transformamos. 3 colégios em tempo integral, olha o quanto isso é importante, né, para os pais, né? Então isso é uma coisa na nossa gestão. Espero que coloque mais 8 colégios em tempo integral, que aí vai facilitar mais ainda a vida das pessoas. Os 3 postos de saúde que o Luizão, na época, nós conseguimos com o verba federal para fazer um em Penedo, na Vila Esperança e outro Marechal. Fomos nós que conseguimos esses 3 postos de saúde da verba federal, o dinheiro está na conta, é só fazer a obra, né? Então a gente não brincou. O tempo é curto, tivemos dificuldade de todo tipo. Muita gente não querendo o nosso sucesso, mas a gente foi insistindo e fomos fazendo, né? Então Itatiaia é um orgulho para mim, porque eu cresci dentro de Itatiaia. Os meus sonhos, as minhas realizações, como funcionário, CLT, como empresário. E hoje eu me sinto um homem assim, realizado, porque além de tudo que eu fiz, ainda fui prefeito de Itatiaia. Então isso é muito bacana poder estar aqui com vocês hoje, né? E poder falar de tanta coisa boa. Quero agradecer a todos os meus secretários, ex-secretários que trabalharam comigo, né?
Não vou citar nomes porque é muita gente, né? Mas todos que trabalham comigo, assim, que deu seu passo a mais para ajudar o município a crescer em todas as pastas. Projeto social, da assistência social, que trabalhou demais, né? As cestas básicas nossa é diferenciada, né? A secretária Marisa trabalhou muito bem na área da assistência social. Isso aí a gente deve isso a ela, porque ela é incansável, né? De querer o bem de quem realmente precisa. Agora, daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai num rápido intervalo, pedir pro pessoal da técnica preparar aqui o próximo bloco, agradecer mais uma vez André Honorato mandando mensagem, Vinícius Crispim, Yolanda, a Marise, Flávio, a todos aí, sempre reforçando algumas ações aqui durante a gestão. É porque, lógico, são muitas coisas, então o prefeito até tentou organizar algumas para não esquecer. É muita mas coisa, até eu fico lembrando ao longo da... Felipe, um abraço, Felipe. Lembrando um pouco das ações. O senhor esqueceu de falar da hemodiálise do hospital. Tá vendo? O pessoal vai ajudando aqui. Verdade. São muitas ações, prefeito, que ao longo desses 2 anos e 9 meses fizeram parte da história dos nossos 36 anos. E aí agora o senhor já fez uma análise. Agora indo pro lado, vamos fazer, continuar com essa análise, a caminhada do dia a dia. Quando o senhor chegou na prefeitura, quando o senhor iniciou o governo, a cabeça que o senhor tinha no começo foi a cabeça que o senhor chegou no final? Porque você começa, você tem aquele ânimo. A gente aqui, enquanto Rádio Itatiaia FM, acompanhou desde o processo das eleições, que foram várias, a questão de cancela a eleição. Isso deixa a comunidade cansada. O senhor veio com um anseio da população, né? O empresário, dono de restaurante, pessoa que já tem experiência com a parte administrativa, com a gestão pessoal, como o senhor mesmo pontuou. Como que ficou esse processo ao longo dessa caminhada? A cabeça saiu a mesma que começou? Foi a mesma que saiu? Como é que foi isso? Não, assim, quando eu entrei na prefeitura, primeiro dia de trabalho, eu fiquei realmente apavorado. É porque é muito complicado. Porque não é como você pensa, chega lá e canetou. Não é assim. É tudo muito travado, entendeu? É processo faltando folha, é processo que estava guardado há muitos anos, né? Teve uma pessoa que falou, Sérgio, essa pessoa queria trabalhar, queria ser meu secretário, certo? Mas aí eu não tinha como eu colocar, ele falou, e ele já era secretário. Eu vou sair daqui, ó, a prefeitura não vai andar. Ele não tinha feito nada. A gente viu que ele não fez nada. Só empatou, né? Mas aí, essa que é a dificuldade, porque você entra e você quer já logo, não pode. Tem que seguir todas as regras, tem que respeitar tudo, licitação. Aí a pessoa entra com recurso para te atrapalhar, para você não poder fazer as coisas, entendeu? É muito difícil. Porque se quiser atrapalhar, atrapalha sim. Agora, o munícipe tem que estar de olho nisso, porque eu queria fazer acontecer. Mas, infelizmente, só eu querer não adianta. Depende, vocês sabem de tudo que eu estou falando, né? Depende de todas as esferas andar junto, que eu sempre lutava por isso, para todo mundo junto fazer Itatiaia crescer, mas isso gera ciúmes, né? A pessoa vai despontar e vai prejudicar a gente lá na frente. E isso é péssimo. Eu penso nas pessoas, eu não estou preocupado o que vai ser, ou vai deixar de ser. O importante é as pessoas. A coisa boa de tudo isso, hoje eu sei quem realmente gosta de Itatiaia, gosta da forma que nós trabalhamos, uma forma assim de transparência e honestidade. Fora disso, não me interessava nada, né? Tanto é que a gente saiu daí, tudo certinho. Na época que a gente saiu, falaram que nós deixamos dívida. Não deixamos dívida. Isso é um assunto importante, prefeito. Muito Explica importante. isso, porque a população fica com muita dúvida, né? Porque a gente recebe muita informação na rede social. Sim. E aí fala, não é dívida para isso, é milhões, não pagou isso. Explica, inclusive, tipo, quando a gente fala aqui na rádio, eu não tenho propriedade para falar. Eu sou aquele que apenas vê, que assiste ou que lê o documento. E às vezes a gente não entende. O ex-prefeito, ele tem propriedade porque ele estava sentado na cadeira e ele sabe do que ele está dizendo. Explica para a população, mas isso vai ser depois do intervalo. Eu quero saber essa questão de dívida. Como que funciona isso? Porque termina uma gestão, só tem que deixar um caixa, ou não deixa caixa, ou deixa isso ou não deixa aquilo. Daqui a pouquinho a gente vai no rápido intervalo. Olá pessoal, estamos aqui no estúdio 87, vamos conhecer o estúdio? Bora lá? Temos aqui um espaço feito especialmente para você. Ar-condicionado, climatizado, cadeiras confortáveis, só as cadeiras gamers, microfone de alta qualidade, uma tela de 50 polegadas onde você pode mostrar o seu conteúdo, uma mesa espaçosa onde você traz os seus convidados e muito mais. Vale a pena você conhecer o nosso espaço. Temos também profissional que vai estar trabalhando, dando orientações e produzindo o seu conteúdo. É isso mesmo, olha só, estamos aqui
na parte operacional, onde temos 4 câmeras gravando em 4K. Você pode estar observando aqui 4 cenas diferentes e você pode estar colocando aqui, substituindo, criando vários conteúdos muito bacanas. Além disso, gente, temos nossa mesa DMX, onde você pode estar trocando a iluminação do estúdio. Olha só que bacana, são presets criados anteriormente de acordo com a paleta de cores da sua empresa e a gente pode colocar a iluminação adequando aí conforme for o gosto também de você, tá? Temos um espaço instagramável, além de uma tela onde você pode produzir seu conteúdo, você pode preparar o espaço de forma que você tenha aí exemplos que possam melhorar a produção do seu conteúdo digital. Em um espaço como esse, a qualidade de áudio é primordial. Para isso, nós contamos com uma acústica com essas espumas e que fica um charme na parede. Além de tudo isso, o Estúdio 87 conta com um retorno, uma tela onde você que está produzindo conteúdo acompanha toda a produção e gravação na hora. Terminada a gravação do seu podcast ou conteúdo, é hora da equipe de produção pôr a mão na massa. É isso mesmo. Agora é a hora da gente estar editando o seu conteúdo, onde a gente vai pegar o episódio completo, vai fazer a edição nele, assim como os cortes, para você ter esse conteúdo já pronto para você postar nas suas redes sociais. Bom, vamos lá, enviar. Pronto, agora é enviado o conteúdo, é só você postar e curtir os resultados. É um pelar, outro cá. Da outra vez tinha dado tempo de eu beber água, dessa vez nem a água eu consegui beber, mas a gente vai conversando e deixando a garganta molhada. Amigo ouvinte, hoje nós estamos tendo o prazer de receber o ex-prefeito de Itatiaia, Irineu Nogueira, falando um pouco sobre o trabalho à frente da prefeitura durante a gestão do seu mandato. No mês de junho, a gente convida sempre pessoas que foram relevantes para a história da nossa cidade. O ex-prefeito Irineu Nogueira faz parte dessa história, não tem como negar. Inclusive, eu vou perguntar para ele, as pessoas devem estar com dúvida. E aí, ex-prefeito, vai vir candidato a prefeito de novo? Mas essa eu vou deixar só pro final. Você continue acompanhando a gente para saber. Mais uma vez agradecer a Neia acompanhando a gente, Tiago Góes acompanhando a gente. Um abraço, Tiago. Mais uma vez a Graziele acompanhando a gente. Tivemos também a reforma da praça da Bíblia, tivemos aqui a reforma. O pessoal legal tá até ajudando a gente, prefeito. Tá ajudando a nossa memória, porque a minha tá capengando. No bloco anterior, a gente estava falando sobre a questão de deixar dinheiro em caixa, que é um tema muito comum em troca de gestão. Quando termina um mandato, o dinheiro que fica em caixa é o suficiente para pagar as contas, não é o suficiente. Conta pra gente como que é isso e como que foi, né, na prática aqui em Itatiaia. Então, essa situação é o seguinte, tem uma LOA que quando ela finaliza, você não pode fazer mais nada. A gente teve excesso de arrecadação, tinha o financeiro, mas nós não tínhamos orçamento. Mas o dinheiro ficou na conta para pagar a despesa que finalizou dezembro, certo? Nós tínhamos financeiro, não tínhamos orçamento, porque não podia, entendeu? Isso é lei, não pode. A LOA finalizou, não tem como. Sim, o dinheiro estava no caixa. Na conta, para pagar. Mas não tem orçamento previsto para gastar. Nós chamamos um desses rapazes que hoje trabalham lá. Ele não é o secretário de governo, mas ele faz parte lá. E nós falamos para ele, tá, isso aqui, tem esse dinheiro aqui para pagar isso aqui, nós não temos orçamento para pagar, mas vai ficar na conta para você pagar. Então eu acho besteira isso, sabe? Não precisa fazer isso. Fala a verdade, né? Fica mais tranquilo. Acho que não tem esse problema. Itatiaia é arrecadação importante pra caramba. Itatiaia tem muito dinheiro, tem que fazer muita coisa porque tem muito dinheiro, entendeu? Se eu fico mais 4 anos aí, isso aqui é explodir de obra, centro de Itatiaia, nós tinha projeto, a Rua das Velas em Penedo, eu não fiz o projeto da Rua das Velas, porque as pessoas diziam que eu estava beneficiando o meu negócio, por isso que eu não fiz, então eu tenho consciência disso, porque como que eu vou arrumar a Rua das Velas? Ele arrumou a casa dele, então para evitar falatório eu não fiz, entendeu? E Penedo, a rua, o centro histórico, a gente tinha projeto de fazer o centro histórico, mas não dá tempo, é orçamento, é licitação, tudo isso é muito demorado, tem que pontuar tudo. Mas em compensação a Firjan nos doou um projeto de calçadas do portal à Praça Finlândia. Está lá prontinho para o atual prefeito fazer, que nós conseguimos de graça com a Firjan. Então é só ele executar as obras, não é isso? Eu tenho certeza que nós conseguimos muito mais do que, assim, com o tempo se somar o tempo, fora as interrupções que eu tive, CPIs, etc.,
que eles não me deram sossego, né, Lucas? Eles não deram mole, eles me arregaçaram mesmo. Mas não tem problema, isso faz parte do jogo, é assim que funciona e não será diferente com ninguém aqui. Eu conheço Itatiaia só há 44 anos, não era emancipado, sei como que funcionava, gostava muito de frequentar o SEC na época. Ninguém sabe, mas eu fui no show do Biafra aqui no SEC. Pô. O Carnaval de Itatiaia era muito legal, muito bacana, não tinha violência, não tinha nada, né? Então, meu sonho nosso é o quê? Tudo isso poder voltar a funcionar de novo, não é? Se organizar todo e fazer um município assim, destravar. O negócio, eu acho que eu fui um divisor de destravar Itatiaia. Então quer dizer que o senhor pode, como diz o ditado, dormir com a cabeça tranquila, como além da questão do dinheiro no caixa, com todas essas ações que o pontuou. A gente estava comentando nos bastidores aqui no intervalo, algumas questões também que a gente estava observando com os ouvintes comentando aqui. Tivemos a pista de skate no Campo. Já estava esquecendo, mais uma vez quero agradecer o pessoal que está mandando mensagem. Sim. Tivemos a pista do skate, porque ela existia, mas ela não era própria. Ela não dava para descer com skate. Aí foi feita uma reforma, foi construída uma arquibancada. Eu estive presente na ocasião da inauguração, uma arquibancadinha. Foi um projeto muito legal. A pista de skate anterior, ela estava arrebentando com o hospital. Toda hora chegava em quebrado lá. Então a gente reformou ela como tem que ser e hoje está lá, né? Prontinha para os jovens, crianças, todos que até idosos quiser fazer andar de skate lá é tranquilo, porque você tem que oferecer o melhor para as pessoas. A pessoa que entra no executivo, legislativo, ele tem que pensar em quê? Nas pessoas. É elas que têm que ser beneficiadas, são elas que nos elegem para prestar serviço, né? Eu vou ser sincero, Itatiaia vai avançar muito, porque não tem como não avançar, é dinheiro demais. Nós asfaltamos ali do Ibrame, na Grau até, não é assim, aquele asfalto que não dava certo, fizemos um asfalto bacana ali também. O que nós fizemos de pequenos reparos, de tubulação antiga, quebrada, o pessoal da obra trabalhou demais, nossa, o seu Adilson, aquele pessoal lá, não sei não o nome deles todos, mas como eles trabalharam com carinho, parece que o servidor teve assim, aquela vontade de trabalhar, que a gente se incentivava eles, entendeu? Eles viram que era um governo sério, um governo que queria trazer credibilidade para o município de Itatiaia. E não foi fácil, porque essa virada de chave que eu dei aí entrou para a história. Porque não é para qualquer um fazer o que eu fiz, ganhar as eleições naquelas condições. Nas circunstâncias. Isso. Falando sobre inaugurações, a gente teve a inauguração da reforma na praça. Tivemos também, aí é uma dúvida, o governo atual ele inaugurou o posto de SAMU em Penedo. Mas no final do seu mandato também teve você disse que o posto estava pronto. Explica pra gente isso. Não, eu fiz a obra, a ambulância já estava pedida, ele só foi lá entregar a ambulância, que já estava no governo dele. Mas quem fez todo o papel foi Irineu Nogueira e Luizão, meu ex-secretário. Nós que buscamos e tal, aquela coisa toda. Fizemos a obra para o pessoal do SAMU ficar lá tranquilo, a coberta, enfim. Mas eu fiz o vídeo antes, né? Para mostrar. Mas, gente, não precisa nada disso. Eu não tenho essa vaidade. Quem tem que ser beneficiado é as pessoas, é os municípios. Então, tomara que esse governo faça muita obra mesmo. Que quem vai ganhar lá na frente é as pessoas que precisam, isso. E os idosos, o CCI, como que foi isso? O CCI era um sonho de consumo meu, fazer o melhor centro dos idosos da Itatiaia, mas era muita burocracia, entendeu? E onde está o CCI hoje, a gente tinha um projeto de fazer piscina térmica, um salão grande para que eles possam fazer ginástica, dançar, aquela coisa toda. Não deu tempo, mas os idosos que me conhecem sabem que infelizmente eu não consegui voltar, mas espero que o novo prefeito faça o melhor por eles, né? Porque o idoso já trabalhou, já prestou conta de tudo e agora merece todo o carinho dos administradores da prefeitura para que eles possam ter um centro de convivência bacana, né? De fazer ginástica, para eles terem uma qualidade de vida melhor, com médico, né? Geriatra, tudo lá atendendo, enfermeiro. O que nós podíamos fazer com o curto dinheiro que a gente tinha, eu tive 1% de remanejamento, Lucas. 1%. Esse prefeito que está aí, mal entrou, pegou 40% de remanejamento. Então ele foi muito beneficiado, né? Então a gente fez milagre, porque a gente fez muita coisa com só pouco recurso. Lembrar, a gente já teve uma matéria falando sobre isso, mas isso significa que o prefeito, para mexer no orçamento, ele tinha 1% de flexibilidade. Se aquele dinheiro tivesse disponível para uma ação, ele podia movimentar pra até 1% para outro lugar. Se precisasse fazer uma movimentação maior, ele precisava da
Câmara, da aprovação da Câmara. A atual gestão, assim como outras prefeituras, cada ano isso muda, é uma lei, né? Sim, é uma lei, né? Eu acho que é uma lei. Então, a atual tem 40%, que significa que a gestão pode pegar 40% daqui e tirar ali. Deixa mais flexível o orçamento, coisa que deixava engessado um orçamento. Tô falando no geral, tá, Mas é amigo verdade, ouvinte? Que deixa o orçamento engessado. Que até porque você, para fazer uma pequena ação, você precisaria de um procedimento. E mandar para a Câmara ter que aprovar. Às vezes era uma ação rápida, uma ação que precisava de um recurso rápido, mesmo com todo o trâmite, com todo o processo, passou do orçamento, 1%, ia ter que mandar para a Câmara aprovar. Exatamente. Ou seja, dificultava, deixava lento o processo. Eu acho que na história do estado do Rio de Janeiro, o único lugar que deu 40% foi Itatiaia. Eu não lembro de outro município ter ganhado tanto orçamento, assim, tanto remanejamento assim. Um abraço pro João Márcio, que está acompanhando a gente, pra Glória Nogueira, acompanhando a gente. Muito obrigado. O importante é estar com a cabeça erguida. Falei de dormir com a consciência tranquila, com a cabeça erguida. Um abraço. Fabiana Almeida também acompanhando a gente. Muito obrigado. Gleidson também acompanhando a gente. Muito obrigado pela audiência de todos. Prefeito, a gente sabe que teve também iluminação no Jardim das Rosas, né? Sim, era um sonho dos moradores, né? Colocamos 29 postes lá, inauguramos lá, porque era perigoso ali. Há tempos atrás, ali era conhecido como desova, né? Matava uma pessoa, jogava lá, pô, aí bagunçava tudo, né? Hoje tudo iluminado. No Vale dos Reis tem uma obra gigante para fazer. Nós fizemos uma melhoria lá aquela tubulação que tem lá onde passa água de chuva, né? E que estava cedendo tudo, mas é uma obra muito grande, você não consegue fazer isso de uma hora para outra. Tem que ser um projeto bem feito e um projeto demorado, mas uma hora a empresa que fez o loteamento não deu essa condição para os moradores, aí a prefeitura teria que entrar e arcar com tudo isso, mas nós fizemos o que deu para fazer. Se tivesse mais tempo, logicamente, ia entrar em contato com essa empresa para que pudesse fazer, porque ela vendeu, ela tem que prestar o serviço, né? Mas fizemos o que podia lá. E a iluminação, que foi uma maravilha ali, né? Melhorou muito a vida de todo mundo. Fora, assim, centro de valorização da vida, lá no Martinelli, para os idosos que a gente fez lá, a Marisa inaugurou lá. Assim, tudo que a gente pôde fazer para beneficiar, a gente fez, entendeu? Embora o tempo foi curto. Quero mandar um abraço também para o vereador João Márcio, para todos que estão nos assistindo aí, o Joel de Mello, também que nos ajudou bastante aí na época da nossa administração, né? Enfim, eu acho que o importante é você, porque um dia quem está no poder vai sair, ele vai olhar para trás, será que ele fez tudo certo? Então isso é que é o mais importante. Eu não estou dentro mais hoje, mas eu estou muito satisfeito com o que eu entreguei, com o que eu fiz. Eu lutei muito, briguei muito para que pudesse atender melhor os munícipes de Itatiaia, né? Então é isso aí. Na pasta do emprego e renda, teve muitos cursos que a gente entregou, né? As pessoas fez curso pelo César Senati, na secretaria lá do Leonardo Coimbra. Enfim, poderia ter formado mais gente, né, Coimbra? Mas são pastas que realmente teria que ter avançado mais, mas tudo bem, faz parte do jogo, né? Prefeito, a gente tem aqui uns comentários, mais uma vez, obrigado, pessoal mandando alô. Foi comprado um instrumento para fanfarra Marise, para fanfarra dos idosos. Teve muitas viagens, ela falou também que teve muitas viagens para os idosos e também teve eventos para melhor idade. Muita coisa que a gente comentou do CCI, mas além da questão do espaço, durante o governo da gestão, o senhor teve uma preocupação com esses serviços prestados, né? As viagens realmente eram muito legais, os idosos adoravam passear. Sim, foram várias, a Marise levou isso para vários lugares aí, isso é muito bacana, né? Eles se sente rejuvenescido, né? Tá vivo, Valença, foram para alguns lugares aí. Isso é um trabalho belíssimo que a Marise fez. Na educação, merecidamente. O pessoal está elogiando a merenda. Falaram aqui da qualidade da merenda, um assunto que está muito em alta agora, né? A Ótimo. questão da qualidade da merenda. Como que foi isso durante o seu governo? A preocupação com a educação. A gente foca muito em saúde, né? Mas a educação também é um dos pilares. Não, a educação é uma pasta gigantesca, né? Eu tive a primeira secretária, que é a Solange, que trabalhou muito bem também. Depois eu, João Miguel, e fechamos com a Márcia Sabadini, que foi uma gigante também lá, porque é muita coisa ao mesmo tempo, né? E a compra da merenda, depois que você acerta ela, é fácil. Mas até você acertar, aquela licitação que não sai do papel, e tem aqueles que puxa para trás, é uma confusão danada. Mas assim, no geral, a gente fez muita coisa para a educação, 3 colégios em tempo integral, né? Você arrumar cuidador, mais professores, tudo demanda. São 700 alunos a mais, né, que a gente colocou,
demanda mais ônibus para carregar essas pessoas. Nós fizemos tudo calculado de uma forma em beneficiar as crianças e trazer conforto para os pais, né? Para que possa ter uma educação de qualidade. Lógico que nós pegamos tudo sucateado, né? O Wagner Guimarães estava demais, né? E a gente ia começar a mexer nele, mas aí veio a eleição e tal, passou, não tinha como. Mas eu tenho certeza que com a gestão que está aí, com a experiência que eles já têm, eu quero mais é que ele seja o melhor prefeito do mundo, porque aí quem vai ser beneficiado são as pessoas de Itatiaia. E aí o senhor entrou na nossa próxima pergunta, que é o fato do senhor ter sido prefeito e ter estado no gabinete, sentado naquela cadeira durante... Eu lembro que o senhor Luiz Carlos IP, aqui na rádio, falou isso, o poder da caneta. O senhor Luiz Carlos, ele falou que sentado nessa mesa, olha a memória histórica. A caneta tem um poder muito grande. Você pode pegar e demitir um secretário, você pode contratar um secretário. Ele valorizava isso. O fato de o senhor ter estado lá como chefe do executivo te dá a propriedade de ter uma análise da atual gestão, uma análise técnica diferente da nossa. Nós aqui, enquanto morador da cidade, enquanto eleitor, temos uma análise externa. Qual é a análise que o senhor analisa, né? Análise que o senhor analisa. Qual é a visão que o senhor tem agora da atual gestão, do atual governo, das conduções? É bom que a gente pode comentar, porque como o senhor foi prefeito, o senhor tem essa visão. Poxa, isso poderia ser melhor. Poxa, isso tá bom, mas poderia fazer assim. Qual é a análise? Eu falo da gestão, não só do gestor, mas da prefeitura como um todo. Como que o senhor analisa hoje em dia o município de Itatiaia? Como que tá a caminhada de hoje em dia? Ô Lucas, está muito cedo ainda. Eles estão com 5 meses de governo, né? Como eu estive lá dentro, a cadeira do prefeito ela é árdua, ela é difícil demais, é muito complicado. Eu não tenho inveja de prefeito nenhum, porque eu sei que não é fácil. Agora, falando de secretário, eu demiti 17 secretários. Isso, assim, com 1 mês de governo, eu tive que demitir a procuradoria, a nossa procuradora, porque estava bagunçada a coisa. Aí depois contratamos o Dr. Vanderlei, que é muito bom, um cara respeitadíssimo. Ele ficou até onde ele aguentou, mas tem uma hora, ele começou a dar urticária, começou a ficar nervoso demais, porque não é fácil. Um abraço, doutor Vanderlei. O professor, não é? Professor, gente boa, bonita, secretário, respeitadíssimo, mas ele não, a pressão foi demais. Ele falou, não, eu quero ir para o Iraque, não quero ficar aqui. Não, Itatiaia a gente fala, todo mundo sabe disso, não é para amador. Hoje, de fora, eu vejo, claro, muita coisa a gente erra mesmo, não tem como. Hoje, de fora, eu vejo que eu poderia ter feito coisas muito mais simples, resolvido o problema, mas só quando você sai. Quem está lá dentro, você não consegue enxergar tudo. Quem está aqui fora vê tudo, né? Então, hoje, com a experiência que eu tive lá dentro, de tudo que eu vivi, passei, mas tive coisa muito boa. Teve vereadores que foram corretos comigo, que me ajudou, mesmo sendo oposição. Isso é muito bacana, né? Agora, analisar o governo hoje com 5 meses é muito difícil. Tem coisa lá que eu não faria o que ele está fazendo, mas ele está com 5 meses, tem que esperar um pouco. Ele ainda está com seu orçamento, né? Então, tipo assim, ele não tem nem o próprio orçamento assim, dele que construiu do zero, né? Não, ele pode fazer, o governo de hoje ele pode fazer o que ele quiser. Itatiaia é diferente, entendeu? Ele pode, eu sou 01 para torcer para que o governo dele arrebente, seja bom para todo mundo, para que os empresários possam empregar mais gente, não é isso? Dar condições para os empresários empregar mais gente. Isso é importante. Está na mão dele, é o poder da caneta mesmo. Mas o poder da minha caneta sempre foi pautado em não prejudicar ninguém. Então, como que está a economia da cidade hoje em dia? O senhor enquanto empresário agora, estou falando com o Irineu do restaurante. Como que está a economia? Como que o senhor está sentindo o mercado? Itatiaia, enfim, como que está essa questão? A economia a nível nacional ela está péssima, a nível nacional. Eu estou há 40 anos empresário em Penedo e a gente vê que hoje, assim, poderia estar melhor, mas é uma questão nacional. Mas se tratando de Itatiaia, tem que dar condições para os comerciantes daqui sobreviverem, não é isso? Eu fiquei sabendo que tem uma linha de ônibus levando de Itatiaia para o Atacadão. Vai matar os empresários de Itatiaia. Os comerciantes que tem mercado aqui estão ferrados, né? Eu tentaria buscar um braço do Atacadão para Itatiaia, porque é o mesmo dono, venderia aqui, todo mundo, né? Fazia uma concorrência leal aqui dentro. E o imposto cai nos nossos cofres públicos. Agora, pegar o nosso povo para ir uma linha direto para o Atacadão, eu acho que isso aí foi... Desculpa, mas eu não faria, não. Que é a visão do comércio, do empresário. Talvez achou que seria bom, mas não é. Porque eu sei até que o Atacadão, não sei se alguém, dependendo do valor, paga Uber e trazer de volta. Muitos comerciantes aqui em Itatiaia já estão fechando as portas.
porque arrebentou com todo mundo, né? É aquilo que eu te falei, quando você é empresário, você sente a dor do outro, você sabe onde aperta o calo. Mas quando você nunca foi nada, só trabalhou em prefeitura, não mexe, não ficha a carteira de ninguém, eu tenho 60 e poucas carteiras assinadas, então eu sei a dificuldade de manter o encargo social daquele funcionário, dos impostos que nós pagamos, né? Então você tem que arrumar um jeito de facilitar a vida dessas pessoas. Ah, mas o Irineu não fez nada para Penedo. Gente, conquista parcial, esgoto a céu aberto. A saúde que estava colapsada. Eu tinha que primeiro arrumar, sem saúde você não é ninguém. Depois de feito tudo isso, aí vamos para Penedo, vamos enfeitar o pavão, arrumar a Rua das Velas, o centro histórico, montar, quem sabe até um teleférico em Penedo para atrair gente, né? Mas isso é depois que a casa está em ordem. E quando falo casa em ordem, Itatiaia tem muita gente precisando de ajuda. Então tem que criar mecanismo para dar mais emprego para essas pessoas, né? Nós tínhamos o projeto da Estrada Parque ligando Penedo e Itatiaia justamente para facilitar a vida de quem mora aqui trabalhar em Penedo, que lá tem bastante emprego. Mas devido a morar em Itatiaia, tem que pegar 2 ônibus, aquela coisa toda, aí fica difícil, né, Lucas? E o turismo, prefeito? A gente sabe, Itatiaia, cidade turística, Penedo, tem todas essas atrações e também é um assunto que passa na cabeça de todo gestor, né? Tanto lá fora como agora empresário, tanto lá dentro como agora aqui fora, empresário, o turismo. Tá caminhando? Então, você tocou num ponto bacana, porque vai ter um evento, teve 2 eventos lá em Penedo, certo? Mas colocou no feriado. Isso aí é um tiro errado, um tiro no pé. Como que você faz um evento no dia do feriado? O feriado já é natural, já vai dar movimento. Já aí, tem turista. Tem que fazer o evento fora do feriado. Que aí você atrai a fora temporada. Exatamente, aí você atinge 2 objetivos. Que é um final de semana fraco, que vai dar movimento, e no feriado já é cheio mesmo. Então eu acho que nesse caso aí foi um pensamento errado. Um feriadão fazer um evento. Não pode. Aí é que eu falo. Mas é a pessoa que não é empresário, não tem essa visão. Ele não sabe como funciona. E agora, não custa nada ligar para a gente, conversar com a gente. O que você acha? O que você... Não é? Eu sou um dos mais antigos em Penedo, comercialmente falando. Mas as pessoas não procuram a gente, são vaidosas, não tem coragem de ligar, vão tomar um café, vão conversar. Gente, a gente tem muito para ajudar, estou aqui para somar. Quando chegar a eleição, a gente arrebenta, vai para cima, está tudo certo. Mas agora é o bem-estar de Itatiaia. E que gera essa dúvida que todo mundo fica, né? Quem foi político, quem é político, quem foi prefeito, quem é vereador, fica sempre com aquela coisa, né? Sim. Volta ou não volta? Vem candidato, não vem candidato? Nós estamos ainda cedo para começar as tietagens políticas, né? Porque aqui em Itatiaia é quase que uma briga de gladiadores. O pessoal quase sai arrancando de um partido para pôr em outro partido. E aí fica essa pergunta. Ainda existe o Irineu candidato um dia, né? Existe essa possibilidade daqui a alguns anos? Como que... Não sei nem se o senhor tem essa resposta. Como que o senhor se vê daqui a alguns anos? Como que está esse pensamento? Agora que o senhor já foi prefeito durante esse período. Ô Lucas, é o seguinte. Assim, a gente aprende muito, né? A única coisa boa da política é que eu achava que eu sabia alguma coisa. Eu já vi que eu não sabia nada. Então a política me ensinou muito, né? Eu que comecei minha vida desde novo, trabalhando muito, sempre preocupado com as pessoas, né? E, assim, é muito cedo ainda para eu falar alguma coisa, porque é família, aquela coisa toda, né? Mas, assim, uma coisa eu tenho certeza, eu posso não ser candidato a mais nada, mas quem eu for ajudar, eu vou ajudar com força, entendeu? Entendi. Agora, ser candidato, isso aí é o momento. É na hora, né? Depende de vários fatores. Mas de alguma forma da política não sai mais não. A família deu graças a Deus, né? Porque deve ser uma coisa... Porque não tem tempo. Não tem vida. Entra pro gabinete, não sai, não tem vida, hora pra sair. Você não tem tempo de ir no banheiro, cara. É uma loucura. Não dá tempo, Aí né? arrebenta com os rins da gente. Mas assim, eu me sinto satisfeito, feliz, porque eu pude viver momentos que eu nunca imaginava na minha vida, que é ser prefeito de um município, numa cidade igual Itatiaia, com arrecadação de mais de 400 milhões de reais, e a tendência é aumentar mais ainda, né? Mas uma coisa que eu faria, né, se eu continuasse na política, é valorizar o servidor, cara. Valorizar o servidor, porque o servidor bem abastecido, satisfeito, ele rende muito mais, ele trabalha com alegria, não é isso? E eu não consigo fazer maldade, ficar sacaneando, pisando, eu não consigo, isso não é meu. Então talvez por isso que eu não consegui ganhar as eleições, porque eu não sei fazer maldade, eu não sei pegar no pé de ninguém. Eu tento fazer as coisas dentro da lei. Meu pai falava, tudo que for dentro do evangelho eu estou dentro. Se for fora da Bíblia, eu não faço. Então comigo na política é dentro da lei. Qualquer propósito chegar lá para mim, é dentro da lei? Faz. Se não é, estou fora. Não é? Agora, tem que ligar todos os seus alarmes, porque é muita coisa, Lucas. É muita coisa que rola no dia a dia. Então você tem que estar atento a tudo, né?
Mas eu conheci grandes pessoas, assim, na política, foi Brasília, Rio de Janeiro, assim, você vê como funciona, e a massa do bolo é o mesmo. Prefeito, presidente da República, governador, a massa do bolo é o mesmo. No final dá na mesma, as secretarias são as mesmas, porém maiores, mas é o mesmo processo, entendeu? Então assim, eu vi de perto. Então hoje eu sei como é que rege por dentro da prefeitura. Não adianta contar história para mim que eu sei como funciona, entendeu? O Gleidson mandou uma pergunta aqui, a gente já quase respondeu ela, eu acho que vai ser quase a mesma resposta. No ponto de vista do prefeito, onde o senhor acertou, onde o senhor errou e o que faria diferente? Parecido com aquela do ponto positivo e negativo. Não, onde o senhor acertou, onde o senhor errou e o que faria diferente? Cara, eu acertei muito na saúde, acertei muito na assistência social, acertei muito no esporte, acertei muito na obra. Eu tive muitos acertos, né? Planejamento, assim, eu tive boas procuradoria também, acertei também, no início errei, mas depois acertei. O que eu errei? É por não ter experiência. Se eu tivesse uma experiência política, eu teria feito diferente algumas pastas, algumas pessoas, né? Que logicamente somaria muito mais. É igual Marrom e Maringá. Nós fizemos muito lá em Marrom, Maringá, Vale do Pavão, quando fazendo campanha, você não conseguia andar lá. Hoje você chega lá, num segundo você já chegou no Vale do Pavão, lá, nos vales, né? Mas mesmo assim não adianta. Não adianta, a política ela é terrível. A pessoa está ali contigo, está agradecendo e tal, mas... Né? E eu lidei com pessoas muito experientes, entendeu? Eu lidei com duas pessoas muito fortes na política, que é o Diogo Balieiro e Eduardo Guedes. São os caras que manjam muito de política. Então eu fui um herói ter a votação que eu tive sem comprar voto, entendeu? Só mesmo orgânico, que não é fácil. Nós sabemos as dificuldades que Itatiaia oferece. Mas eu tive coragem, fui para cima, mantive a minha postura até o último dia de governo. Fiz um vídeo na saída lá agradecendo por tudo, agradecer a Deus por ter conseguido ir até o final do mandato, de cabeça erguida, fazendo as coisas certas, respeitando as pessoas e abrindo o gabinete para todos os munícipes que querem conversar com o prefeito, falar com o prefeito. Poucas pessoas vão conseguir fazer no gabinete o que eu fiz, de receber todo mundo lá dentro. Falando em falar com as pessoas, o que o senhor deixaria de mensagem? Inclusive, como o senhor falou, agradecendo aos seus eleitores, as pessoas que colaboraram ao longo do processo, tanto internamente na prefeitura, quanto a comunidade, votando, apoiando. O que o senhor deixaria de mensagem para a comunidade, para a população de Itatiaia, para o morador de Itatiaia e também, em especial, ao nosso aniversário, há 36 anos da nossa cidade, como a gente falou, uma moça, uma menina de 36 anos. Enfim, jovem ainda Itatiaia, o que o senhor deixaria de mensagem, como lição também de vida, de trabalho, enfim, fica à vontade. Então, só antes de falar, eu vou dizer o seguinte, na Guarda Municipal nós colocamos o risco dele de 50% para 80%. Melhorou a condição deles, uma coisa legal. Foi no nosso governo, né? Os 25 imóveis com RGI, não tinha RGI hospital, não tinha. Nós que colocamos RGI, hoje é propriedade da prefeitura, que antes não podia nem pegar nada porque não tinha documento, né? Então nós demos credibilidade, demos a identidade para Itatiaia. A única coisa que eu peço a todos os moradores de Itatiaia é que fique atento a todos os gestores que passar por esse município, não importa quem está lá, mas tem que fiscalizar, tem que questionar, tem que falar, porque é a insistência do morador é que vai fazer acontecer. A cobrança. Entendeu? E eu adorava ser cobrado, porque ele está me ajudando. Ah, minha rua não sei o que, vai lá e arruma. Então é isso que quantos quebra-mola nós fizemos em Itatiaia, né? Porque as pessoas pediam e a gente fazia, né? Então é uma questão assim de tem que estar atento. E política é o seguinte, todos têm que ser político. Eu falo, todo mundo é prefeito. Se todo mundo se juntar, ninguém vai se criar aqui dentro. Porque eu dei o pontapé, pô. A gente virou a chave aí. E o pessoal sabe disso. É um sistema terrível, mas nós viramos a chave. Agora depende de todos nós manter Itatiaia no patamar que ela merece. Ter saúde com dignidade, escolas com merenda boa, profissionais à altura, reformar essas escolas com dinheiro de incentivo fiscal das indústrias, que nós demos incentivo, foi nós que criamos essa lei, não é? A Câmara aprovou lá na última hora, mas aprovou, fomos nós que fizemos. Olha o quanto isso é importante para o município, mais colégio em tempo integral, não é? Então, assim, tem muito dinheiro, tem como fazer tudo. Eu fiz o que eu pude, fui no meu limite, mas sem remanejamento. Porque quem tem 1% de remanejamento vai fazer o quê? Então, se eu tivesse um gigante, assim, de 20%, 40%, com certeza a gente teria feito muito mais. Mas eu não tinha, eu fiz o que eu pude fazer. Então, tem que agradecer, assim, a cada um morador de Itatiaia, porque eu estou aqui há 44 anos,
trabalhando, empregando pessoas, fazendo tudo. Hoje eu estou nos meus negócios, trabalhando até muito mais ainda, e atendendo as pessoas que vão lá me procurar para conversar, porque eles gostam, não é isso? E eu estou sempre dando ideias, falando e tal, mas tudo em benefício da Itatiaia. Eu não estou aqui para criticar prefeito nenhum, nem os que passou, nem os que estão no poder hoje. Eu quero mais elogiar o prefeito que está lá. É isso? Que ele arrebente a boca do balão mesmo, que a gente possa até elogiar ele, fazer boas obras, bom trabalho no município de Itatiaia, e com certeza todos nós vamos sair ganhando com isso. E a população ganha, né? A população, o morador, que é sempre o resultado de toda boa gestão. Que todos os gestores que passem por Itatiaia possam ser lembrados, né? Como pessoas que colaboraram com a nossa história, que fizeram parte da diferença. Não existe como dizer um 100% de acerto, mas que tenha, como o senhor falou, se esgotado, se esforçado, ido ao seu limite, muitas das vezes ao limite físico mesmo. Sim. Como a gente sabe que existe uma dedicação pessoal de tempo, o prefeito passa a não ter vida, né? Ele tem que se envolver com todas essas questões. A gente fala que não tem nem horário, né? O telefone tocou, tem que sair. Enfim, que todos os gestores possam ser lembrados, e a gente aqui, enquanto rádio, enquanto ao lado da comunidade, deseja boa sorte para o senhor na vida, voltando para o mundo empresário, porque também colabora com a cidade, também emprega, também está aí colaborando com a nossa economia, sempre aí pronto para poder agradecer também por ter atendido o nosso convite, que a gente tem esse mês especial para estar convidando, né, as nossas pessoas que fazem parte da nossa história, e também colocar a Rádio Itatiaia FM sempre de portas abertas, toda vez que tiver uma novidade, quiser estar passando algum informe, enquanto cidadão, enquanto empresário, enquanto morador de Penedo, a gente sabe, né, que são muitas demandas que a nossa cidade tem, pode estar entrando em contato aqui com a gente. Ex-prefeito de Itatiaia, Irineu Nogueira, agora sim as suas considerações finais. Fica à vontade para agradecer, mandar alô, mandar abraço. Não esquece de mandar alô para a esposa, para a família, para todo mundo. Com a certeza, câmera do senhor fica à vontade. Com certeza. Mandar um abraço à minha esposa, meus filhos, minhas noras, minha netinha Iris, né? Meus funcionários, meus colaboradores, Alessandra Arantes lá da Vila Flórida, Iracema de Maromba, enfim, todos os munícipes que gostou do nosso governo, né? Que queria o melhor para Itatiaia, e tenho certeza que todos têm assim, ficou aquele gostinho de que quero mais, não é isso? Porque a gente trabalhou muito, nós trabalhamos muito. Quero agradecer todos os secretários que me acompanhou nesse mandato aí de 2 anos e 9 meses. Sabemos que não foi fácil. Os nossos candidatos a vereadores que vieram com a gente, uns tiveram mais votos, outros tiveram menos. O que importa é que vocês fizeram o papel cívico de vocês, de lutar por um município que merece respeito, que é Itatiaia. Hoje eu sou um defensor de Itatiaia. Como vocês sabem, eu de fora, eu tinha uma noção. Eu estive lá dentro. Eu vi como fomos sem engenhoca por dentro, né? Então isso aí é que é bacana, porque não adianta contar a história por Irineu, porque eu sei como funciona. Mas é só agradecer a Deus e a todos que me ajudaram de todas as formas. Tem gente assim anônima que eu encontro na rua hoje, me abraça, olha, prefeito, muito obrigado, minha mãe operou, o meu tio operou, hoje estou tendo dificuldade para marcar uma consulta, mas não tem problema, continua insistindo, vai lá que uma hora você vai ser consultado e vai dar certo. Eu vou estar lá em Penedo, trabalhando no meu negócio, e o que eu puder fazer, orientar, conversar, pode contar comigo sempre, né? É isso aí. Só agradecer a vocês, Lucas, Rafael da rádio aqui, e qualquer dúvida, quiser me chamar, eu estou aí à disposição, né? E se Deus quiser, o futuro a Deus pertence, tá bom? Um abraço aí para Fernanda, secretária de administração, para Sônia, Simone, Marisa, Ana Cátia, é muita gente, né? Deixa, Altamir, Renato, enfim, Zé Luiz, é muito secretário, não tem nem como lembrar todos aqui agora, mas todos que me ajudaram muito, pessoa que vestiu a camisa e acreditou no Irineu até o fim, que sabe como eu penso, como eu faço, como eu lido com os meus funcionários. Eu tenho funcionário de 40 anos de casa, sabe, Lucas? Já aposentado, continua lá comigo, tem garçom de 80 anos trabalhando comigo, que legal. Porque gosta de estar lá, a gente bate papo, a gente conversa, então é muito bom. Meu ex-patrão falava, quando você é um bom funcionário, será um bom patrão. Então eu sempre priorizei de sentir a dor do outro, né? E o poder público, é isso que me chama a atenção. O poder público ele tem como ajudar muitas pessoas. Pessoas que você vai lá, faz uma coisa e você resolve o problema dele. Então, prefeito atual, ouve as pessoas, conversa com as pessoas. Eles precisam do senhor. Boa sorte e obrigado por tudo.
Boa noite. Nós é que agradecemos, Irineu. Muito obrigado pela entrevista e também por todos os anos de gestão que o senhor atendia as nossas encheções de saco. A gente sempre perguntando, prefeito isso, prefeito aquilo. Porque a rádio sempre estava lá com a demanda da comunidade. Perguntava uma coisa, perguntava outra. A assessoria de comunicação sempre ouvindo a gente. O prefeito veio aqui várias vezes, fez entrevista, mandava o secretário Luizão, enfim, sempre tinha alguém aqui para dar uma satisfação e mostrar transparência do governo. Muito obrigado pela sua presença e a você, amigo ouvinte, que acompanhou a gente pela Rádio Itatiaia FM, a agradecer que acompanhou pela rádio e você também que acompanhou pela rede social. Lembrando que se não acompanhou desde o início, é só acessar nossa rede social, nossa página no YouTube, que a entrevista vai estar disponível toda na íntegra. O prefeito falou muitas coisas boas, muitas coisas legais que entram para nossa história a partir de agora. Vai ficar registrado, salvo, prefeito. A todos, até a próxima. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Obrigado, boa noite.